Boa noite, iniciamos a nossa web na UC de Processos de Fabricação CNC, dando sequência, né, nas webs anteriores, seguindo como base o nosso livro disponível na plataforma. Então, aqui traz para a gente, né, que o mercado oferece cada vez mais modelos de máquinas voltadas para a área de CNC, porque, como a gente já viu anteriormente, produtividade, né, trazendo com a repetibilidade, nível de qualidade também, né, e agilidade do processo, é o que a indústria sempre quer, né, manter a qualidade com menor custo e, se possível, mais rápido, né. Então, o CNC vem para atender isso, justamente. Então, as máquinas vão só evoluindo cada vez mais, né? Esses equipamentos possuem características que os tornam melhores para serviços específicos, como usinagem de precisão ou para trabalhos em linha de produção. Exatamente, repetibilidade, né? Produtividade, diminuir o custo, que você tem um custo elevado de aquisição, mas depois o custo por peça, né, fabricada diminui. O tempo, né, você consegue fazer muito mais, atender mais clientes, né, mais linhas produtivas. Então, as características, né, das máquinas. Tem o hardware, né? Hardware é o que a gente toca, né? Então, a principal característica dessas máquinas, pois através do computador central é possível processar os dados inseridos no hardware através da utilização de softwares de comando. Então, o hardware é aquele HM que está lá, né? Toda a parte física que faz o trabalho, né? Processa esses. Quem processa dado é o software, ele atua, né? O hardware vai atuar, seja no processo de fabricação, movimentação e tudo mais. É a estrutura mecânica, né? Apesar de ser basicamente igual às máquinas convencionais, por possuir, né, o mesmo princípio de funcionamento, os componentes mecânicos são mais leves e resistentes. Por quê? Você tem que movimentar muito tempo. Então, se tiver mais peso, você tem que ter algo o que vai fazer movimentar, né? No caso, um motor aí, ele vai ter que ser mais robusto. Então, se é mais leve, você coloca um material mais leve, você consegue empregar um motor de menor custo, né? Menos robusto e mais resistente, porque vai fazer muitos movimentos, né? Vai repetir muito. Então, tem que ter esse cuidado com o material para ser empregado no equipamento. A estrutura física, né? Algumas máquinas se assemelham bastante, né, com as convencionais. Contudo, né, destaca-se pela presença de painel de comando CNC, né, que vai estar ali o IHM, e cabine de operações podendo variar de tamanho de acordo com o modelo. Tem os acessórios, né, como esteira transportadora de cavaco, leitor de posição de ferramenta, estação de troca de ferramenta, entre outros que, apesar de serem utilizados nas máquinas CNC, são comercializados separadamente. Então, primeiro aqui as máquinas de pequeno porte. Então, esse tipo de equipamento normalmente é utilizado por empresas que não possuem um grande espaço físico para alocar nessas máquinas dentro do seu parque fábrico, né? Ou empresas que não necessitam desses equipamentos para trabalhos em linha de produção, apoiando apenas o setor de manutenção. Então, você precisa sim que uma máquina tenha a a produtividade, mas aqui não é o foco é muito mais na qualidade, na complexidade da fabricação de algumas peças. Então a CNC vem para ajudar mais isso. Então, o pequeno porte, né, atende ali uma produtividade X e tal, só que ela não é o suprassumo do mercado, né? Ela vem para atender demandas específicas. Então, é muito mais ali para você fabricar algo preciso, ou um momento ou outro, né, no seu mês você precisa fabricar várias peças. Então, exemplo de máquina com essas características é o torno nessa figura, né? Esse tipo de modelo é bem compacto, mas apesar do tamanho é bem versátil, podendo até trabalhar em linha de produção, porém é mais indicado para usinagem de peças simples e que não exijam troca de ferramentas, pois esses equipamentos normalmente não possuem torre indexável, né, para você colocar várias ferramentas, que é o modelo em forma de circunferência, ficando as ferramentas fixadas ao redor da torre e podendo ser trocadas automaticamente
durante a operação. Lembram do revólver lá, o torno revólver que a gente viu nos manuais, os tornos manuais, né? Torno mecânico revólver, ele tinha a torre lá para você fazer a troca de ferramenta, aqui é similar. Então, essa de pequeno porte não vai ter essa torre para você fixar as ferramentas que você quer ficar fazendo troca. Por isso que eles não são tão utilizados assim na linha de produção, mas são muito úteis, né? A gente encontra muitos aí no mercado. Sim, muito levando em consideração a quantidade total que existe, né? Lembrando que é um equipamento que tem um custo mais elevado para aquisição. Esse modelo que a gente viu, né, normalmente vem equipado de fábrica com uma torre de troca rápida muito similar de tornos convencionais que comporta até 4 ferramentas de corte que são substituídas manualmente durante a usinagem. Aqui faltou. Não, é isso mesmo. Então, alguns fabricantes oferecem como acessório a torre, né, do tipo Gang Tool, que é um modelo que substitui ferramentas automaticamente e tem um posicionamento destas paralelas umas às outras. Por possuir essa característica, a usinagem, né, de peças com diâmetro maior acaba sendo prejudicada, além de não permitir a utilização de contraponto devido à posição da torre em relação à peça. Então, os fabricantes, né, disponibilizam uma gama de acessórios que podem ser adquiridos separadamente, como torres que suportam, né, mais ferramentas, castanhas maiores, luneta, ar-condicionado para o painel elétrico, né, ou um sistema de ventilação também, entre outros. Na hora da aquisição, deve ser levado em consideração o ambiente onde a máquina irá trabalhar, o tipo de processo que ela vai realizar, né, se vai prestar serviço para manutenção de moldes ou linhas de produção, que é justamente qual é a produtividade que ela entrega e vida útil também, né? Que isso interfere muito. Você gasta com equipamento, quer usar ele, por exemplo, foi projetado para vou trabalhar com peças complexas, né? Mas uma operação mais simples, uma pequena repetitividade na fabricação, comprou essa e bota para moer na linha de produção. Rapidamente ela vai danificar. Lógico que um dos problemas são as torres de ferramenta, né? Que elas não comportam muitas, assim como as outras que a gente vai ver à frente. E a vida útil dela fica muito menor. Então você investe o valor e a sua máquina quebra muito antes do que você imagina. Então tem que escolher, né, de maneira adequada. Então, além dos tornos, fabricantes disponíveis centros de usinagem de pequeno porte, né? Um bom exemplo é a máquina mostrada na figura a seguir. Então está aqui a figura a seguir de um centro de usinagem aí de menor porte. Modelos como este não são os menores existentes, porém têm a vantagem de serem compactos, mas com um pouco mais de capacidade, pois ocupam quase o mesmo espaço físico de máquinas com menor capacidade de usinagem em termos de dimensões de peça. Então aqui já não está falando só da repetitividade, né? Sim do dimensional que ele consegue trabalhar. Esse tipo de máquina possui 3 eixos de trabalho, né? Peças tridimensionais, sendo capaz de confeccionar peças de média e alta complexidade. Então é de pequeno porte, né? Que ele diz que não é o menor, mas é um dos menores, só que onde que a gente vê questão de repetitividade e a questão das dimensões. Mas se você olhar na questão da fabricação, peças muito complexas faz também, sem problema nenhum. Então, basicamente, a dimensão das peças que podem ser usinadas é o que difere um modelo de outro quando falamos de centro de usinagem, uma vez que todos os centros de usinagem possuem magazine de troca de ferramentas automático. Então, os fabricantes costumam disponibilizar o software, né, que é a Fanuc ou a Siemens, se não me engano é Simutrek, o nome da Siemens, em sua linha de equipamentos, vocês conseguem baixar, tá? Porém, existem outros softwares como o Mac e o Mitsubishi. Apesar da vasta gama de softwares que podem equipar os centros de usinagem, essas máquinas normalmente não possuem nenhuma alteração em suas funcionalidades, ficando as diferenças limitadas às operações específicas do equipamento. Então aqui a imagem desse CNC, né, capacidade de trabalho dessa máquina aí, já trazendo sempre aqui as medidas em milímetros e a XYZ, então 410, 406, 580, respectivamente, né. Então, como podemos observar, pelo tamanho compacto, essas máquinas são mais voltadas para serviços leves, o que não significa que são peças de baixa complexidade.
Esse tipo de equipamento é capaz de realizar qualquer atividade dentro dos limites dos 3 eixos de trabalho e de suas ferramentas. Exatamente isso, a dimensão aqui que é uma restrição. E aí a gente já passa para a outra língua, as máquinas de médio porte, né? Então, a indústria aí, né? As máquinas de usinagem capazes de fabricar equipamentos cada vez maiores. Então, aqui é o tamanho dessa, né? Comparado ao anterior. Vou abrir aqui, bem mais compacta. Olha esse centro de usinagem aqui, muito maior. Então, existem máquinas maiores que um campo de futebol, dependendo da peça que você tem que fabricar. A peça muitas vezes é inteiriça, né? Você realmente vai precisar de um centro de usinagem bem grande. Esse tipo de máquina geralmente é feito sobre encomenda e trabalha com a demanda bem específica. Mas falando de usinagem, né, nos padrões convencionais, o mercado oferece máquinas com boa capacidade de usinagem em relação a dimensões, como o equipamento mostrado na imagem a seguir, que é considerado um dos maiores em sua categoria. Esse tipo de máquina possui 3 eixos de trabalho, né? Só que aqui é a diferença, ó. Vamos comparar. Ó, 1530, 760, 760. Era 410, 406, 580. Então, muito maior, né? Então, apesar de não ser a maior da sua categoria, esse equipamento possui características que o tornam muito versátil, podendo trabalhar com peças de várias dimensões. Por isso, né, máquinas de médio porte são as mais comuns nas indústrias, ainda mais as que têm linhas de produção. Então, o processo de fabricação, né, no CNC é similar das máquinas convencionais até certo ponto. É semelhante quanto ao nome das operações, passear, furar, porque o processo é igual, né? Não muda, o torno é igual, o fresa é igual, porém se diferenciam no modo como as operações são realizadas. Aqui ele vai trazer como exemplo, né, a furação num torno convencional. Você instala a broca, né, efetua o primeiro furo, afasta o cabeçote, instala a broca com a medida correta, né, que você quer, aproxima o cabeçote móvel, efetua o furo avançando, né, sobre a peça, realizando o movimento até atingir a medida desejada. E no CNC com torre de troca automática de ferramenta. A gente não tem um cabeçote móvel. Então você instala as duas brocas antes, né, da operação em posições diferentes na torre, efetua o zero, né, coloca o zeramento da ferramenta, né, você vai lá e marca o zero e insere na tela de comando a posição final do furo e o incremento para efetuar a operação de furação. É mais automatizado, né, mais intuitivo. Vai lá no software, escrever os comandos, a máquina vai fazer de modo passo a passo, né, conforme as linhas de programação, e com isso você vai ter a peça final, né, na operação. Então, quais são as particularidades desse processo de usinagem, né, no CNC? Então, a gente comparou, né, a usinagem do CNC convencional e agora as características que se destacam dentro do processo CNC. Então, o tempo de usinagem, né? CNC é muito mais veloz se comparado com o convencional. Fatores externos podem contribuir para o aumento no tempo de produção de peças e máquinas convencionais, pois toda operação depende exclusivamente do operador, que pode estar em um dia ruim, atrasando a entrega de peças, né? E esse é um fator que a máquina não tem, né? A máquina não tem emoção praticamente. Ela vai repetir o processo que você escreveu. Então, o tempo de usinagem acaba em si sendo muito menor. Ah, você gasta mais tempo para desenvolver o código? Desenvolve, ou gasta, mas se você for repetir esse processo 50, 100, 200, 500, 5.000 vezes, imagina o torneiro no convencional fazendo tudo de novo. Aqui você fez uma vez, a máquina fica rodando lá. Qualidade de equipamento, de acabamento, também é das principais características, né? Quando utilizados em linhas de produção, consegue ter um padrão, pois o acabamento de peças produzidas em série serão sempre iguais, melhorando significativamente a qualidade do processo produtivo se comparado ao homem, né? O homem ainda vai ter os nossos instrumentos lá, você pode utilizar, mas você vai gastar bastante tempo, né? Mexendo na tolerância ali milesimal. A máquina faz isso na primeira vez. E a precisão, né? Porque não depende do fator humano, máquina de novo, né, que a gente está dizendo. Então, qualquer velocidade com acabamento superior, esses equipamentos são capazes de realizar movimentos precisos e usinar peças com tolerâncias decimais sem qualquer dificuldade. Sabemos o quanto, né, é difícil ter essa precisão de medida com velocidade de produção em uma máquina convencional. Toda hora você fica medindo, vai, para, vai, volta, ajusta, né? Então, o CNC acaba sendo muito mais
muito mais preciso. Versatilidade, né? Alguns modelos de máquina CNC são capazes de produzir peças com variadas geometrias, o que o nosso XYZ, né? E o nosso torno a gente já não consegue fazer isso com a velocidade, né? Aqui é um ótimo exemplo, é o centro de torneamento, que une as funcionalidades de torno e fresa em uma só máquina, não havendo necessidade de interrupção no processo para a mudança da peça para outra máquina, que a gente tem que fazer no processo convencional. E aí, geometrias complexas, né? Possibilidade de usinar geometrias complexas em alguns modelos são imensas, mas claro que tem as limitações, né? Modelos modernos com até 5 eixos aliados a ferramentas de última geração conseguem produzir peças com alto grau de complexidade. Hoje em dia a indústria está investindo mais em impressoras 3D que conseguem reproduzir todo e qualquer tipo de geometria imaginável. A única diferença é a questão da utilização do material, né? O 3D utiliza muito, salvo engano, são muitos polímeros, né? São materiais poliméricos. Deixa eu até conferir aqui, uma pausinha aqui na nossa. Mas o material das impressoras 3D são polímeros, né? Deixa eu ver se eu não estou confundindo. A resina Prisma, né? Aqui é um. Tem algo aqui na internet, mais ácido, polielástico biodegradável, poliamidas, né? Como o nylon, são exemplo de plásticos popularmente. São polímeros mesmo, que são utilizados nas 3D. E muitas vezes você precisa utilizar um material metálico, né? Você tem uma limitação. E o CNC também ainda é muito utilizado. Então, a 3D vai diminuir o alcance? Talvez. Tem que ver também a possibilidade dos materiais que podem ser utilizados no 3D, né? Então, chega a essas limitações. A interface de dispositivo ferramenta, né? Temos aqui ó, o cone tipo DIN e BT, que são mais aplicados nos processos de fresamento a CNC, possuem melhor custo-benefício, pois tanto o sistema de fixação das máquinas como o próprio cone são de constituição simples e a desvantagem é menor precisão na fixação. Tem o cone tipo HSK, A e E, né? São mais precisos do que o DIN e BT, sendo mais utilizados em operações de usinagem com altíssimas velocidades e usinagens de alta precisão. Então, como desvantagem, citar a complexidade desse sistema, que consequentemente traz custos elevados, né? Tanto na aquisição quanto para manter. Temos o porta-fresa do tipo Arbor, né? São fixados em mandris, como um piloto central que garante a precisão da montagem, chavetas para a transmissão do movimento e um parafuso para aperto. Esse dispositivo serve também para fixação de cabeçotes de faceamento. Temos portas-pinças, né, do tipo ER, que permite a fixação de ferramentas com haste cilíndrica, como os fresas de topo e brocas. Cada pinça permite a fixação de uma gama de diâmetro de ferramenta. Os dispositivos de fixação de peças são empregados de acordo com as necessidades de projeto, como as regiões que necessitaram ser usinadas ou a rigidez da fixação necessária para a estratégia que se espera aplicar. A interface dispositivo-peça agora, a gente viu dispositivo-ferramenta. Agora, dispositivo-peça, temos as morsas, assim como em algumas máquinas convencionais a gente tem esse advento da morsa e aqui teremos também. Então, utilizados em peças de médio porte quando existe a necessidade de acesso total à face superior da peça. Contudo, não permite a usinagem externa total, já que uma parte da peça sempre ficará abaixo da linha dos mordentes. As morsas aplicadas em usinagem por CNC geralmente possuem características próprias, sendo mais precisas do que as morsas comuns. Algumas são equipadas com sistemas hidráulicos de fechamento que garantem maior força-aperto. Existem também morsas pneumáticas com acionamento automático. Grampos e calços escalonados, são muito utilizados na fixação de peças de grande porte diretamente sobre a mesa da máquina ou com espaçadores para permitir usinagem passante. Então, cada hora você vai utilizar uma forma de fixação aí.
Então, impossibilitam acesso, né, à região da peça onde são fixados, mas podem ser movidos entre operações. Você vai ter que ficar ajustando. Aqui é a face superior. Aqui são usinagens passantes. E os nossos dispositivos de medição no nosso CNC. Esse tipo de acessório facilita muito o trabalho do operador antes e durante o processo, né, durante a usinagem. Sabemos quanto tempo podemos perder durante a medição de peças no processo, que a gente estava dizendo antes nas vantagens e desvantagens, né? Que é a questão da precisão nas tolerâncias. Então a gente toda hora tem que ficar medindo e fica mais simples, né? Assim como nas máquinas convencionais no CNC, necessitamos interromper o processo quando precisamos conferir alguma medida na peça utilizando paquímetro ou micrômetro. Mas isso não é necessário se a máquina possui acessório. Qual? Apalpador, um deles, né? Capaz de realizar medições nas peças antes, durante e depois do processo de usinagem, na preparação da máquina, inspeção ou medição final. Pode reduzir o tempo, né, a preparação em até 90%, tornando-se uma opção interessante para empresas que utilizam usinagem por CNC em linhas de produção. Então é tudo visando ganhar tempo, né? Ele também ajuda a reduzir refugos, uma vez que é possível inspecionar medidas de peça durante o processo produtivo. Então, porém, né, para contar com esse acessório, é preciso adquiri-lo, pois não é um item de série nas máquinas, né? É uma daqueles acessórios que a gente estava falando antes. Ele funciona fixado ao porta-ferramentas, seja no centro de usinagem ou torno. Sua ponta é muito sensível ao mínimo toque, por isso, uma rotina de programação chamada movimento protegido tem que ser ativada para limitar os pontos de movimentação do dispositivo, evitando possíveis choques durante o curso de operação. Adquiriu o apalpador. Tem a ponta muito sensível, então você tem que fazer esse movimento protegido aí para evitar, né? Limitar os pontos de movimentação, evitando choques durante o curso de operação, senão você vai perder, né, a precisão nas medições e ter que adquirir um novo, né? Aqui é a imagem do apalpador, né, realizando medição em uma peça. E temos o Two-Eye, né? Ferramenta olho aí, tradução, né? Ao contrário do palpador, esse dispositivo é exclusivo dos tornos a CNC, porém não é item de série, tem de ser adquirido separadamente, é um acessório também. Então ele serve para efetuar o procedimento de zeramento de ferramenta, que tem a função de informar a máquina qual o comprimento da ferramenta. É fixado ao lado da placa, embutido na parede do torno, aparecendo somente quando é solicitado, através de uma programação especial voltada apenas para essa função. Então, esse procedimento também pode ser realizado sem esse dispositivo, porém demanda mais tempo e tem uma precisão inferior. Pessoal, nossa programação para a web de hoje, né? É até aqui. Peço que quem não está acompanhando, né, assista as webs anteriores, né? Para adquirir o conhecimento, mantenha-se estudando aí pelo menos 1 hora por dia, né, a nossa plataforma, para ter a habilidade e competência necessária. E qualquer dúvida, siga à disposição aí na plataforma, tá bom? Bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.